Embora. Vamos Tá lá, bom. voltar aqui. Então, olha só. Lava Mãe. Creating showers on hills for the homeless. Criando chuveiros para pessoas desabrigadas. Que ele está falando. Aí vem. São Francisco, according to recent seat numbers, has 4,300 people living on the streets. Então, em São Francisco, de acordo com os números recentes, tem 4.300 pessoas morando nas ruas. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Dentre os vários problemas que as pessoas que moram desabrigados na rua enfrentam, pouco ou nenhum acesso a chuveiro. São Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. São Francisco tem aproximadamente 16 a 20 chuveiros para atender a eles. But Donice Sandoval has made it her mission to change that. Mas Donice Sandoval fez isso para se transformar a missão dela. The 51-year-old former marketing executive started Lava Mãe. Então, a formadora de marketing, né, executiva de 51 anos, começou esse projeto, a Sort of Showers on Hills, um tipo de chuveiro. A new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations. Então, um novo projeto que tem por objetivo transformar cidades com ônibus, né, com estações de chuveiro para os desabrigados, homeless. Each bus will have 2 shower stations. Então, cada ônibus terá 2 estações de chuveiro. And Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week, né? E o Sandoval espera que eles vão estar aptos a prover 2.000 chuveiros por semana. Ou seja, 2.000 banhos, né? Aí ele fala, a relação entre as palavras shower, que é chuveiro, bus, que é ônibus, e homeless, que é pessoa sem lar, refere-se a quê? Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, comissionar sem-teto para dirigir o ônibus da cidade, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros ou abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Como é que é? E acesso de banhos gratuitos para moradores de rua? Isso, gratuitamente, isso aí. Uhum. Agora a questão 7. If you are out there, se você está lá fora, if you hear this message wherever you stand, I'm calling every woman. Se você está ouvindo essa mensagem, aonde quer que você esteja, eu estou chamando cada mulher. Calling every woman, every man, desculpa. Where we are the generation, we can't afford to wait. Chamando cada homem, nós somos a geração, nós não podemos esperar. The future started yesterday. O futuro começou ontem. And we are already late. Nós já estamos atrasados. We have been looking for a song to sing. Nós estávamos procurando por uma música para cantar. Searched for a melody. Procurando uma melodia. Searched for someone to lead. Procurando alguém para seguir, para liderar. We've been looking for the world to change. Nós estávamos procurando para mudar o mundo. If you feel the same, we go on and say. Se você sente o mesmo, nós iremos juntos e diremos. If you're out there, se você está aí fora, sing along with me if you're out there. Cante comigo se você está aí fora. I'm dying to believe that you're out of there. Eu estou morrendo para acreditar que você está aí fora. Stand up and say it loud if you're out of there. Levante-se e fale alto se você está aí fora. Tomorrow is starting now, now, now. O amanhã está começando agora, agora, agora. We can destroy hunger. Nós podemos destruir a fome. We can conquer hate. Nós podemos conquistar o ódio. Put down the arms and raise your voice. Coloque as armas abaixo e levante sua voz. We are joining hands today. Nós estamos juntando as mãos hoje. Aí ele fala, o trecho da letra If You're Out There revela que essa canção lançada em 2008 é o quê? Convocação à luta armada, apelo ao engajamento social
atitude saudosista, crítica a atitudes impensadas, elogia a capacidade de aceitação. Qual que você acha que é? Apelo ao engajamento social. Muito bem, isso. As pessoas vão lá e acabam com a vida. Agora sim. Synopsis. Filmed over nearly 3 years, Wasteland follows renowned artist Vic Muniz as he journeys from his home base in Brooklyn to his native Brazil and the world's largest garbage dump, Jardim Gramacho, located in outskirts of Rio de Janeiro. Então, o filme foi feito aproximadamente há 3 anos, né? Wasteland segue com o artista reconhecido, renomado Vic Muniz, e fala da casa dele, né? A base da casa dele em Brooklyn para o nativo Brasil, com a maior quantidade de lixo em Jardim Gramacho, localizado no Rio de Janeiro, na saída do Rio de Janeiro. There he photographs an eclectic band of catadores, self-designated picker of recyclable materials, ou seja, não tem essa palavra em inglês, né? Lá ele fotografou um grupo de pessoas ecléticos chamados catadores, por isso que ele botou entre aspas. Um grupo designado, fala com esse nome, né? Porque cata materiais reciclados. Muniz's initial objective was to paint the catadores with garbage. Então, o objetivo inicial do Muniz era pintar os catadores com lixo. However, his collaboration with these inspiring characters as they recreate photographic images of themselves. Porém, a colaboração dele foi com a criação de personagens que podem ser inspiradores, né? Porque eles podem recriar essas imagens deles mesmos e com dignidade, né? E desespero dos catadores como para arrumar a vida deles. É uma crítica, né? E aí vem Director Lucy Walker, o diretor é Lucy Walker. E aqui tá falando o nome de outros filmes que ele dirigiu. E co-director João Jardim e Karen Harley, co-diretores João Jardim e Karen Harley, have great access to the entire process and in the end offer stark evidence of the transformative power of art and the alchemy of human spirit. Então, eles têm acesso ao processo inteiro, né, e no final oferecem evidências do poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano. Aí ele fala, Vic Muniz é um artista plástico brasileiro, radicado em Nova York. O documentário Wasteland, produzido por ele em 2010, recebeu vários prêmios e... O que a gente pode falar? Sua filmagem aconteceu no curto tempo de 3 meses. Seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn. Seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca. Seus atores fotografaram em lugares onde moram. Seus diretores já pensam na continuidade desse trabalho. Bom, seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca? Isso, muito bem, isso mesmo. Agora 9. How to win the war on global warming. Como vencer a guerra no aquecimento global. E aí tem os soldados aqui botando uma árvore em pé.
A proposta da capa da revista associando aspectos verbais e visuais transmite a seguinte mensagem: combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. O aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível. O problema do aquecimento global poderá ser solucionado com a ajuda do exército. As grandes guerras provocaram devastação, o que contribuiu para o aquecimento global. Ou o exército está trabalhando no processo de reposição das árvores em áreas devastadas. O aquecimento, o aquecimento global é considerado um problema irreversível? Mas se fosse irreversível, os soldados não estariam tentando botar a árvore em pé, você não acha não? Eles estão tentando fazer uma corrida contra o tempo. Daqui a um tempo talvez não tenha mais jeito, mas ainda dá, né? O combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. Agora 10. A furniture burns quicker, firefighters reconsider tactics. Então, furniture é mobília. Então, assim como a mobília queima rápido, né? Os bombeiros reconsideram as táticas, ou seja, como é que eles podem acabar o incêndio para que não queime tão rápido assim. House fires have changed. The New York Department is rethinking its tactics for residential fires. We're trying to hold on to its culture of aggressive interior firefighting, charging inside burning buildings as fast as possible. Então, as casas têm mudado, né? Os bombeiros têm mudado. O Departamento de Fogo de Nova York está repensando as táticas para incêndios residenciais, enquanto tenta segurar, né, essa cultura agressiva de fogo que começa no interior da casa. E tentando mudar isso dentro de edifícios o mais rápido possível. Plastic fillings in sofas and mattresses burn much faster than other fillings, like cotton, helping to transform the behavior of house flyers in the last few decades, firefighters and engineers say. Então, plástico no sofá, o material queima muito mais rápido do que outros materiais antigos, como algodão, que ajuda a transformar o comportamento, e isso ajudou a transformar o comportamento nas últimas décadas, né? É o que os engenheiros dizem. With more plastic in homes, com mais plásticos em casa, residential flyers are now likely to use up all the oxygen in a room before they consume all flammable materials. Então, com mais plásticos em casa, o fogo residencial, né, está indo mais rápido e usa o oxigênio de um cômodo antes de consumir todos os materiais inflamáveis. Years ago, you could break a window and took the fire several minutes to develop, or 10 of minutes. Anos atrás, você poderia quebrar a janela e conseguiria levar o fogo em alguns minutos de desenvolver, em 10 minutos. A Fire Battalion Chief in Queens George Haley said. Quem disse foi o chefe do batalhão de incêndio, George Haley. Now we are learning when you vent the window or the door, the fire is developing in say a minute. Então agora quando você está aprendendo que quando vai quebrar o vidro ou a porta, o fogo já está se desenvolvendo. Ou seja, como tem mais material inflamável dentro de casa, o fogo se alastra mais rápido. Então eles estão tentando haver uma nova maneira de evitar que o fogo se alastre tão rápido. Aí vem, o texto aborda o tema dos incêndios residenciais, que se propagam com mais rapidez atualmente. Por causa do quê?
da composição sintética dos móveis, da estrutura das construções atuais, da acumulação demasiada de tecido, de recurso insuficiente para o combate ao fogo ou da ventilação inapropriada nos cômodos. Qual que você acha que é? Da acumulação demasiada de tecido? Da composição sintética dos móveis, que agora tudo é plástico. Não é nem o tecido, é o plástico, você viu falando? Aí vem. The four oxen and the lion. Os 4 bois e o leão. A lion used to prowl about a field in which 4 oxen used to live. Então, o leão costumava passar no campo onde 4 bois viviam. Many a time he tried to attack them. Muitas vezes ele tentou atacá-los. But whenever he came near, they turned their tails to one another, so that whichever may he reproached them, he was met by the horns of them. Então, ele tentou várias vezes atacar, mas toda vez que ele chegava perto, eles se viravam com os rabos um com o outro, de uma maneira que, de qualquer maneira que ele se aproximasse dele, ele encontrava com os chifres deles. At last, however, they quarreled among themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the field. Por último, porém, eles iam juntos para o campo, mas cada um fazia sua pastagem separada numa esquina da fazenda. Then the lion attacked them one by one and soon made an end of the 4. E aí, logo então, depois disso, o leão atacou eles um a um e prontamente acabou a história dos 4. Aí vem a fábula dos 4 bois, ou 4 touros e o leão, ilustra um preceito moral, como se espera em textos desse gênero. Essa moral, podendo ser compreendida como o tema do texto, está expressa em: o mais forte sempre vence, a união faz a força carrega a justiça nas costas, o ataque é a melhor defesa, o inimigo da vida é a morte. Isso é uma parábola, tá vendo que tá escrito aqui? Ele tirou de um lugar que tem assim, fables. Fables quer dizer fábula. O leão, o que a fábula tá falando? O leão tentava atacar os 4, mas eles sempre, quando o leão vinha, eles estavam juntos. Aí em algum momento eles se separaram para comer. Cada um foi pro canto do pasto. Aí o leão foi lá nessa hora e matou todo mundo. É isso que a história está falando. Então, o que você acha que ele está querendo dizer com isso? Gente. Quando eles estão juntos, não acontece nada. Quando eles se separaram... o inimigo da vida é a morte. O inimigo da vida é mais forte. A força, não? Porque quando eles estão juntos, eles conseguiam se safar do boi, do leão. Quando eles se separaram é que veio o problema. Aí vem Israel Travel Guide. Então, guia de viagem em Israel. Israel has always been a standout destination. Então, Israel sempre foi um destino de viagem. From the days of prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. Então, desde os profetas até o dia moderno, nômades, nesse pequeno pedaço de terra no oeste mediterrâneo, tem atraído vários visitantes. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays and eco-tourist trips. Enquanto alguns chegam para a Terra Sagrada para um encontro espiritual, muitos outros vão para passeios culturais, férias na praia e viagens de ecoturismo.
Wading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. Casamento na história de Israel é excitante e exaustivo. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts and hundreds of places associated with Bible. Existem vários templos, cidades em ruínas, fortes abandonados e centenas de lugares associados com a Bíblia. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. E enquanto o senso de aventura é requerido, muitos sites são seguros, né, e facilmente acessíveis. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Acima de tudo, Israel é incrível pela diversidade populacional. Jews came from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Então, judeus vieram de todos os lugares do mundo viver aqui, enquanto 20% da população é muçulmana. Politics are hard to get away from Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. As políticas são difíceis, né, de sair de Israel, porque cada um tem uma opinião de como fazer o país andar para frente. With a ready ear, you are sure to hear opinions from every side of the political script. Então, com um ouvido atento, você vai ouvir várias opiniões, né, de cada lado político, de espectro político. Então, tem muita gente de diferentes lugares com pensamentos diferentes de como dirigir o país. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagem de Israel descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais ou apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Qual que você acha que é? Apresenta aspectos gerais da cultura? Isso, muito bem. Letra E. Isso mesmo. Agora 13. Annual Greenhouse Gas Emission by Sector. Então, esse aqui é um gráfico em setores, né, de formato de pizza, que mostra as emissões anuais de gases emitidos, né, de acordo com os setores. Aí que fala, ó, 21,3% Power Station, estações de poder. Waste and Treatment, 3,4% questão de desperdício. Industrial Process, processos industriais, 16,8%. Transportation Fuels, transporte de combustíveis, 14%. Agricultural Byproducts, produtos de agricultura, 12,5%. Fossil Fuel Retrieval, Process and Distribution. Então, processamento de combustível fóssil, distribuição, processamento e recolha, 11,3%. Residential and Commercial and Other Sources. Então, residenciais, comerciais e outras fontes, 10,3%, 10% Land Use and Biomass Burning, e uso na terra e de queima de biomassa. Ok? Aí ele fala, as emissões de gases tóxicos na atmosfera nos traz diversas consequências para o nosso planeta. De acordo com um gráfico retirado do texto Global Warming Issue, observa-se que as queimadas poluem um pouco
mais do que os combustíveis analisados no meio. Vou aumentar aqui o tratamento. Dá para dar uma aumentada aqui. As residências e comércios são os menores emissores de gases do efeito estufa na atmosfera. O processo de tratamento de água contribui para a emissão de gases poluentes no planeta. Os combustíveis utilizados nos meios de transporte poluem mais do que as indústrias, ou as maiores emissões de gases do efeito estufa são de usinas elétricas. As queimadas poluem um pouco mais do que os combustíveis usados no meio de transporte. Ó, aqui, ó, a queimada aqui está 10%. O processo de tratamento de água contribui para emissões de gases no planeta? Isso aí gasta 3,4. Esse aqui, ó, os combustíveis utilizados nos meios de transporte poluem mais do que a indústria. Hum. 21,3, a letra E. Tá? Tá bom. Aí vem horse or cow. Isso quer dizer cavalo ou vaca. Prior to take the retirement and selling off his land, a farmer needed to get rid of all the animals he owned. So he decided to call on every house in his village. Então, com a prioridade de aposentar e vender a sua terra, um fazendeiro precisou se livrar dos animais que ele tinha. Então, ele decidiu chamar cada pessoa na vila. At house where the man was the boss, he gave a horse. At house where the woman was the boss, he gave a dairy cow. Então, nas casas onde o homem era o chefe da casa, ele deu um cavalo. Nas casas onde as mulheres eram a chefe da casa, ele deu uma vaca. Approached one cottage, he saw a couple gardening and called out, "Who's the boss around there?" Então, se aproximando de um local, ele viu um pessoal jardinando, né, trabalhando no jardim, e chamou: "Quem é o dono aqui?" Aí um falou: "I am," said the man. "Eu sou," disse o homem. The farmer said, o fazendeiro disse, "I have a black horse and a brown horse. Which one would you like?" Eu tenho um cavalo preto e um marrom. Qual você gostaria? The man thought for a minute, said, "The black one." Então o homem pensou por um minuto e disse, o preto, o cavalo preto. No, get the brown one, said his wife. Não, pega o marrom, disse a sua esposa. The farmer said, "Here's your cow." E aí o fazendeiro disse, "Aqui está a sua vaca." Ou seja, ele chegou no lugar que tinha um casal capinando, enfim. E aí ele perguntou quem era o dono. E aí o cara falou, eu. Aí ele ia dar o cavalo. Só que a mulher foi lá e disse para ele não pegar o cavalo, para ele pegar o preto, pegar o marrom. Aí ele viu que quem na verdade mandava era a mulher. E por isso que ele deu a vaca, entendeu? E não o cavalo. O texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender sua fazenda. O aspecto cômico desse texto provém da constatação do fazendeiro da razão de sua aposentadoria, opinião dos vizinhos referente à forma de se livrar dos animais, percepção do fazendeiro quanto à relação de poder entre o casal, agressividade da esposa relacionada a um questionamento inocente e decisão dos cônjuges quanto à melhor escolha a ser feita no momento. Um negócio engraçado. A decisão dos cônjuges quando a melhor... Ele está indeciso, mas na verdade quem manda é a mulher e não o homem. Então é a percepção da relação de poder entre o casal. Aí vem, 36 horas em Buenos Aires. Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial blooms and cracks set to grip political soap operas. Então a história da Argentina contemporânea é uma roleta russa, né? De questões financeiras e de novelas políticas. But through all the highs and lows, então, mas entre os altos e baixos, one thing has remained constant. Mas uma coisa se tornou constante. Buenos Aires, graceful, elegance and cosmopolitan cool. Então,
A graça de Buenos Aires é a sua elegância e a sua ser uma cidade cosmopolita. This attractive city continues to draw food lovers, design buffs, and party people with its rituals, nightlife, fashion-forward styling, and a favorable exchange rate. Essa cidade atrativa continua a desenhar amantes de comidas, chamar as pessoas para as festas, nas noites, na vida noturna, para a sua moda, para o estilo e pela o favorecimento de mudança, né, de versatilidade. Even with the uncertain economy, ainda que tenha uma economia incerta, the creative energy and enterprising spirit of porteños and residents are called prevail. Just look to the growing rank of the art space, boutiques, restaurants and hotels. Então, a energia criativa e o espírito empresarial, né, dos portenhos, assim como são chamados os que moram lá, só aumenta o espaço de arte, de lojas, restaurantes e hotéis. Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina, que foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística, manteve sua elegância e espírito cosmopolita apesar das crises econômicas, teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscado pela incerteza da economia, foi marcado historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte, ou parou de atrair apreciadores da gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Qual que você acha que é? Dentre essas. Among those. Qual seria a correta, no caso? Manteve a sua elegância? Manteve sua elegância, isso mesmo, é a B. Very good. Agora, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it? 1/3 da comida que nós compramos acaba sendo jogada fora. Triste, não é? Aí ele bota uma pera chorando. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase 1/3 da comida que nós compramos no Reino Unido termina sendo jogada fora foi utilizada para enfatizar o quê? Desigualdade social, escassez de plantações, reeducação alimentar, desperdício de comida ou custo de alimentos. Desperdício de comida. Isso, desperdício de comida. Notice of baggage inspection. Noticiário de inspeção de bagagem. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration, TSA, is required by law to inspect all checked baggage. Então, para proteger você e os seus passageiros fiéis à administração de transportes, a administração, né, de segurança do transporte foi pedida pela Justiça para checar, para investigar todas as bagagens. As part of this process, como parte desse processo, some bags are open and physically inspected. Algumas mochilas são abertas e inspecionadas fisicamente. Your bag was among those selected for physical inspection. Sua mochila estava entre essas selecionadas para inspeção física. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. Durante a inspeção, sua mochila e o que tem dentro, seus itens, né, podem ser pesquisados como itens proibidos. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. No final da inspeção, os itens ou os produtos foram retornados para sua mochila.
If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. Então, se a segurança do TSA não conseguir abrir sua mochila para inspecionar porque ela está lá com cadeado, né, fechada com cadeado, talvez ele vai ser obrigado a quebrar o cadeado da sua mochila. TSA sincerely regrets having to do this, however. TSA is not liable for damage to your locks, resulting from this necessary security precaution. Então, a TSA se arrepende sinceramente de ter que fazer isso, embora a TSA, né, não está responsabilizada, né, por danos que sejam feitos na sua mochila, no seu cadeado, devido a essa precaução de segurança. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during the next trip, please visit us. Então, para as dicas de como empacotar e sugestões de como deixar sua bagagem, né, segura na próxima viagem, por favor, visite e aí o site. Smart Security Saves Time. Então, segurança esperta poupa tempo. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com os cidadãos. Esse aviso voltado aos passageiros tem o objetivo de fazer o quê? Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar a mala de forma a evitar inspeções ou apresentar desculpas pelo dano causado à mala de viagem. Qual que você acha que é? Eu ia falar que era notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibido. Mas ela é escolhida não porque porque tem alguma coisa proibida. Ela foi revistada aleatoriamente. Eles informam que ela foi escolhida, não tem um porquê nesse caso. Tá? Aí vem, how fake images change our memory and behavior. Como que imagens falsas mudam a nossa memória e o nosso comportamento. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Por décadas, pesquisadores estiveram explorando como que não é confiável nossas próprias memórias. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. Não somente a nossa memória falha quando nós acessamos ela, mas ela também é facilmente subversiva e reescrita. Combine this accessibility with modern image editing software at our fingers like Photoshop, and it's a recipe for disaster. Então, combine essa questão de ser suscetível, né, com a edição moderna de programas de edição moderna de imagens, que estão às nossas mãos, como o Photoshop, é uma receita para o desastre. In a world where we can witness new and world events as they unfold, fake images surround us and our minds accept these pictures as real and remember them later. Então, no mundo onde nós podemos ter notícias falsas, né, e eventos mundiais que não aconteceram, imagens falsas que nos circundam, fazem que nossa mente aceite essas imagens como reais e lembre delas mais tarde. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior too. Então, essas memórias falsas, né, não só distorcem como nós vemos nosso passado, mas elas afetam também o nosso presente e o futuro e o nosso comportamento futuro também. From what we eat to how we protest and vote. Desde do que a gente come, como nós protestamos e votamos.
The problem is there, virtually nothing we can do to stop it. O problema é que não há nada que a gente possa fazer virtualmente para parar isso. Só dá uma pausa aqui, ó. Isso aqui é de 2013, a gente está em 2025, né? Ele está falando de uma época de imagem falsa, em 2013. E agora a gente tem a inteligência artificial, que é muito pior. E a gente vê como é que o negócio é rápido. Old memories seems to be the easiest to manipulate. Então ele fala, as lembranças mais antigas parecem ser as mais fáceis de manipular. In one study, subjects were showed images from their childhood. Em um estudo, né, algumas matérias mostraram imagens da infância da pessoa. Along with real images, researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of their hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Ele está falando o seguinte, que no estudo eles pegaram imagens reais e manipularam essas imagens em programas como Photoshop e por aí vai, e colocaram um balão de ar, né? E aí botou esse balão com a pessoa e a família junto. Então, por exemplo, pegou a foto de uma família e botou um balão no fundo. E aí, depois de ver essas imagens, 50% das pessoas estudadas se lembraram do balão, sendo que isso nunca aconteceu. Então, quer dizer, ele viu uma foto com a família com um balão achando que aquilo aconteceu, porque então a memória é manipulável, isso que ele está falando. Aí ele fala, a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores ou interferência dos meios de comunicação. Exposição, alteração das imagens, né? O que não poderia ser alteração? Foi alteração. Exposição virtual. A exposição ao mundo virtual não faz a memória mudar. O que faz é o que é falso, a imagem falsa no mundo virtual, entendeu? É um subconjunto, vamos dizer assim. Aí vem. Why am I compelled to write? Por que eu estou compelida a escrever? Because the write saves me from this complacence I fear. Então, porque a escrita me salva dessa complacência que eu tenho medo. Because I have no choice, porque eu não tenho escolha. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Porque eu tenho que manter o espírito de revolta em mim mesma vivo. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. Porque o mundo que eu criei de escrita compensa o que o mundo real não me dá. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. Então, na escrita, eu posso colocar o mundo em ordem, né? Pode colocar ordem no mundo e pode colher, né? Catar, agarrar isso. Então, é uma fuga da realidade, porque ela na vida não tem o que ela quer. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar o quê? As razões pelas quais ela escreve, compensações advindas da escrita, possibilidades de mudar o mundo real, maneiras de lidar com seus medos ou escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Qual que você acha que é? Ela compensa na escrita o que ela não tem na vida real. Certo? Vamos fechar aqui com a 20 rapidinho. Well, here's the season that I hate. Bem, aqui está a estação que eu odeio. Come on, Anne. The kids are in school. The air is cool. The leaves are turning. Ah, vai lá. Fala sério, Anne. As crianças estão na escola, o ar está ótimo, as árvores estão lá se mexendo.
I'm not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando do outono. I'm talking about football. Eu estou falando do futebol. Na tira da série For Better or For Worse, para melhor ou para pior, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento, porque as duas amigas divergem da opinião de futebol, uma das amigas desconsidera a preferência da outra, uma das amigas ignora que o outono é temporário de futebol, uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Porque season é estação, só que uma tá falando da estação de primavera, verão, outono e inverno, e a outra tá falando de estação de tempo, né? Primeiro e segundo tempo do jogo.